Você conhece alguém ciumento demais? Mas aquele ciúmes assim que dói. Doentio. Ixi, eu conheço, hein? Você conhece, Ci? Conheço. Você tá boa? Sim, tô ótima. Mas as pessoas que você conhece que têm um ciúmes assim exagerado, são pessoas que têm motivo para ter esses ciúmes ou não? Não necessariamente. Algumas pessoas têm um ciúme imaginário, né? Não está ligado com nenhuma variável ambiental. E esse quadro pode estar relacionado com N fatores, inclusive o uso de substâncias, Ou- Remédio, essas coisas? drogas. Entendi. Né? Então, um delírio persecutório de que o outro está traindo ou que ele está sofrendo qualquer ameaça de perder o amor, né, a atenção do outro. Quem tá também meio alcoolizado fica com ciúmes exagerado, né? Isto, exatamente. Não é? Exatamente. Quando eu estou falando de droga, eu estou incluindo álcool. Tá, Né? entendi. Outra variável que a gente pode considerar é o comportamento aprendido. Naquele ambiente, pai e mãe tiveram um comportamento de, vamos dizer, amar demais. Superproteção, um cuidado excessivo com o filho, um cuidado excessivo com o parceiro, e o filho aprendeu vendo que aquela super cuidado com o outro, cerceando inclusive a liberdade do outro, é o jeito certo de amar. Então, o comportamento aprendido no ambiente, nas relações pai e filho, ou entre os pais, em que a criança aprende com aquele modelo, também é outra variável que pode levar a gente a pensar que hoje aquele que apresenta o comportamento ciumento pode ter aprendido. E o outro aspecto é o uso de droga. E uma outra variável que é importante considerar é que pode estar relacionada à nossa filogênese. O que é isso? No passado, na pré-história, o homem vivia nas savanas, ele precisava ter a garantia de que a prole dele era dele mesmo, ele não estava criando prole de um rival. Certo. Então, esse comportamento lá da savana, em que ele protegia o grupo dele, para que ele tivesse garantia de que a reprodução era dele. Então, eu estou falando de filogênese, está relacionado com comportamento reprodutivo e de proteção da prole. Normalmente os machos apresentavam esse comportamento de proteção da família dele. E as fêmeas não queriam perder o cuidado que tinham, que estava relacionado à sua sobrevivência e da sua prole. Então, esse comportamento inato, que está relacionado à nossa filogênese, pode também favorecer em alguns indivíduos a apresentar-se de forma um pouco exacerbada. Então, existe o normal, que está relacionado com o comportamento de proteção da família, que está ligado à filogênese. Tem o comportamento aprendido com os nossos modelos familiares, né? Que está relacionado com a ontogênese, é uma outra variável, e tem um aspecto cultural. No caso, a gente cansa de ver, né? Aqueles ciúmes, assim, cenas de ciúmes clássica. Por exemplo, vamos colocar assim, a mulher não fez nada, levando em consideração que ela não fez nada, e o marido do nada explode. Você está olhando para aquele cara, e o que é isso? E começa aquela travar aquela briga. Está se arrumando para quem? Está se arrumando para quem? E aí, como é que cuida disso? Como é que a mulher pode lidar com isso? Que também pode ser o oposto, né? A mulher com aqueles ciúmes absurdos. Para quem que você está olhando? Né? Tá olhando para quem? Tá olhando para aquela mulher, aquelas coisas loucas. Como é que ele trata isso? A gente tem que olhar os dois lados. Quem é a vítima nessa situação? Né? Eu acho que os dois são vítimas. Os dois estão sofrendo. Normalmente, esse ciumento obsessivo aí, que a gente você colocou no começo um ciúme doentio, né? Esse ciúme que não está relacionado com fatos reais, provavelmente essa pessoa sofre de um transtorno obsessivo ou um transtorno de personalidade. Tem que tratar, então. Precisa de ajuda. E sempre com medicamento entra junto? Como é um quadro mais exacerbado, normalmente tem que associar medicamento com psicoterapia, porque o sofrimento é muito intenso. Ele fica checando, fica verificando, fica confrontando, vira um detetive do relacionamento. investigando, ele faz tudo, tá?
para não perder o objeto de amor dele. Aham. E a vítima, que sofre também, que cai na armadilha de tentar provar que não é verdade aquele pensamento dele, ela acaba se tornando refém, porque cada vez vai aumentando o grau de comportamentos de cobrança, de investigação, de verificação. Qual que é a tua dica, então, para quem está nos assistindo, falando assim, eu estou passando por isso? A dica é procura ajuda. Mesmo sendo vítima, ou sendo a pessoa, vítima que sofre o ciúme, ou seja, aquele que tem um comportamento ciumento, os dois precisam de ajuda. Cada um tipo diferente de ajuda. Certo. A vítima que sofre o ciúme, a psicoterapia pode ajudá-la a repensar. Por que ela se submete a essa ação coercitiva? Né? Qual é a função de ficar naquela relação que é tão obsessiva? Inclusive, há uma constatação de estatística que 20% dos homicídios está relacionado com comportamento ciumento. Nossa, gente. Então, é grave isto. É grave. E para aquele que é ciumento e que não aguenta mais viver esse sofrimento, procurar ajuda, e daí ajuda num psicólogo que pode fazer avaliação e encaminhar para a psiquiatria, se for necessário, e associada aí um tratamento combinado aí. Os dois sofrem e os dois podem ter ajuda. Os dois sofrem, os dois lados sofrem e os dois podem ter ajuda. Adorei isso. Então procurem ajuda, tá bom? Viver bem em todos os aspectos da sua vida inclui isso também. Os ciúmes exagerados que você sente ou que você dá. Não é? Obrigada, Simone. Imagina. Deus abençoe, tá bom? Você também.